Você está cansado ou tentando carregar a sua vida sozinho? Porque Jesus não disse, finja que está tudo bem. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E isso muda tudo. Antes de começar esse vídeo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curta este vídeo, comenta aqui embaixo e compartilhe com alguém que está precisando respirar por dentro. Isso é muito importante e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores para o canal. E agora, bora para o vídeo de hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30, toca numa ferida muito atual. A nossa alma está cansada. E não é só cansaço físico. Tem gente dormindo e acordando mais exausta do que foi deitar. Tem gente que trabalha o dia inteiro, resolve problema de cliente, corre atrás de meta, cuida da casa, lava a louça, responde mensagem, estuda, tenta dar atenção para a família, tenta rezar e no fim do dia sente um vazio difícil de explicar. Por fora, a vida continua funcionando, mas por dentro, a pessoa vai se arrastando. Esse evangelho começa com Jesus louvando ao Pai porque ele revela suas coisas aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Isso é fortíssimo. Porque o mundo nos treina para parecer fortes, autossuficientes, competentes, no controle. Mas Deus se deixa encontrar por quem se reconhece pequeno. E aqui está um dos grandes problemas da vida espiritual hoje. Nós queremos Deus, mas sem descer do trono do próprio ego. Queremos paz, mas sem entrega. Queremos descanso, mas sem confiança. Queremos santidade, mas sem humildade. Queremos profundidade, mas sem silêncio interior. A verdade é que muita gente vive como se fosse obrigada a sustentar tudo. Imagem, rotina, o futuro, o casamento, os filhos, o negócio, a produtividade, a reputação e até a própria vida espiritual. E aí o coração endurece, a oração vira peso, a missa vira obrigação. O trabalho vira um campo de batalha. As tarefas simples do dia se tornam irritação constante. E Jesus aparece no meio desse cenário não para aumentar a carga, mas para fazer um convite. Vinde a mim. Perceba bem, ele não diz, venham quando tudo estiver resolvido. Ele não diz, venham quando vocês estiverem mais santos. Ele não diz, venham quando deixarem de ser fracos. Ele simplesmente diz, venham cansados mesmo, venham sobrecarregados mesmo. Talvez o seu cansaço hoje não venha só de muito trabalho, mas de carregar o jeito errado de trabalhar. Talvez o seu peso não seja apenas rotina, mas a necessidade de controlar tudo. Talvez o que esteja esmagando você não seja a missão que Deus lhe deu, mas a forma ansiosa, orgulhosa e solitária com que você está vivendo essa missão. Por isso, esse evangelho conversa sim com os castelos interiores de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa ensina que a alma é como um castelo com muitas moradas, e Deus habita no centro, mas para entrar nesse castelo interior é preciso oração, verdade e humildade. E um dos maiores obstáculos não é a falta de inteligência, é a distração, a superficialidade e a vaidade de quem vive sempre para fora, sempre ocupado, sempre reativo, mas quase nunca recolhido diante de Deus. Quando Jesus fala dos pequeninos, ele está abrindo a porta da vida interior. Quando ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, ele está mostrando o caminho para atravessar essas moradas sem máscara. Quando ele promete descanso, ele não está prometendo fuga da realidade, mas um coração ordenado no meio da realidade. E aqui talvez esteja o ponto mais necessário para nós. Descanso cristão não é ausência de cruz, é presença de Cristo na cruz. Tem gente que pensa, e se eu me aproximar de Deus, minha vida vai ficar sem peso? Não, não é isso. O que Jesus promete é diferente. Ele promete que o peso já não será carregado do mesmo jeito. A louça continua existindo, o trânsito continua existindo, aquela planilha chata continua existindo, aquele chefe difícil, insuportável, continua existindo. A criança chorando de madrugada continua existindo. A faculdade puxada continua existindo. A luta para manter um negócio de pé vai estar sempre ali. Mas quando o coração aprende a caminhar com Cristo, o fardo muda de natureza.
porque deixa de ser um peso sem sentido e passa a ser oferta, missão, caminho de santificação. São José Maria Escrivá insistia muito nisso. Deus nos espera nas coisas mais comuns, não só no extraordinário, mas na mesa do escritório, no cuidado com a casa, na pontualidade, na paciência, no trabalho bem feito, no esforço escondido que ninguém aplaude. E o nosso problema é que muitas vezes só enxergamos santidade em momentos religiosos, mas não na fidelidade concreta de uma segunda-feira comum. Só que Jesus, em Mateus capítulo 11, não chama super-heróis espirituais, ele chama cansados. E isso significa que o evangelho de hoje não é para um grupo seleto, é para quem está vivendo o peso da vida real. Então, qual é a solução prática que esse evangelho oferece? A primeira resposta é esta: trocar o peso do ego pelo jugo de Cristo. O que é o jugo? É aquilo que orienta a caminhada. Jesus não promete uma vida sem direção, sem exigência, sem compromisso, mas ele oferece um jeito novo de viver, com mansidão, com humildade e união com ele. Na prática, isso muda tudo. Muda a forma como você acorda. Em vez de levantar já atropelado pelas preocupações, você pode começar o dia com uma oração simples. Jesus, hoje eu quero carregar este dia contigo. Ensina-me a viver sem agitação e sem máscara. Muda a forma como você trabalha, porque trabalhar com Cristo não é fazer menos, é fazer de outro jeito. É parar de transformar o trabalho na sua identidade. Seu valor não depende só do quanto você produz. Você não é uma máquina de resultado. Você é filho, é filha de Deus. E quando isso entra no coração, a produtividade deixa de ser um ídolo. Muda a forma como você lida com o cansaço, porque nem todo cansaço é sinal de que você está fazendo demais. Às vezes é sinal de que você está fazendo tudo sem interioridade, sem pausa, sem escuta, sem oferecer, sem confiar. E é aqui que Santa Teresa ajuda muito. Nos castelos interiores, a caminhada para dentro não é fuga do mundo, é purificação do coração, para amar melhor no mundo. A pessoa que entra em contato com Deus, no centro da alma, não se torna alienada. Pelo contrário, torna-se mais verdadeira, mais livre, mais firme, mais capaz de servir. E isso é muito importante para quem vive a fé no meio da correria, porque muita gente pensa que a vida interior é luxo de quem tem tempo, mas não é. Vida interior é necessidade de quem não quer enlouquecer por dentro. Uma mãe pode viver isso enquanto arruma a mochila do filho com amor e sem reclamação amarga. Um pai pode viver isso quando chega cansado e decide dar atenção real à família, em vez de só descarregar o estresse. O empreendedor pode viver isso quando escolhe não negociar princípios para crescer mais rápido. Um estudante pode viver isso quando enfrenta a matéria difícil sem desespero, oferecendo a Deus aquele esforço escondido. Uma pessoa solteira pode viver isso quando vence a ansiedade de querer controlar o futuro e aprende a confiar no tempo de Deus. Alguém que cuida da casa pode viver isso ao transformar tarefas repetidas em oração encarnada. Veja, santidade não começa quando a vida fica ideal. Santidade começa quando o coração aprende a amar a Deus dentro da vida que existe. Jesus diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Ele não pede que você aprenda técnicas de performance espiritual. Ele pede que você aprenda o coração dele. Mansidão não é fraqueza, é força governada por Deus. Humildade não é se diminuir de forma doente, é viver na verdade. É saber que sem Deus eu não me sustento, mas com Deus eu posso caminhar. É reconhecer limites sem desespero, é aceitar ajuda, é parar de fingir, é deixar de buscar aplauso em tudo, obedecer mesmo quando ninguém vê, amar mesmo quando não há retorno imediato. Aqui vale uma ponte muito bonita com o Padre Pio. Ele viveu a obediência em situações profundamente difíceis, muitas vezes em silêncio e dor. Isso mostra que o jugo de Cristo é suave, não porque custe nada, mas porque quando se ama Jesus, até a fidelidade difícil ganha sentido. Outra luz importante, algumas homilias sobre esse evangelho insistem que o jugo de Cristo é leve porque é o jugo do amor, e isso é fundamental. O que torna a nossa vida tão pesada muitas vezes não é apenas o volume de tarefas, mas a ausência de amor com que as realizamos. Uma tarefa feita com revolta desgasta mais. Uma tarefa feita com vaidade cansa mais. Uma tarefa feita para provar valor pesa. Uma tarefa feita em união com Cristo, mesmo sendo exigente, se torna lugar de paz. Pense numa cena simples.
Você está no trabalho e alguém não reconhece seu esforço. Sem Cristo, isso pode virar amargura, comparação, raiva. Com Cristo, isso pode virar ocasião de humildade, purificação da intenção e maturidade. Outra cena, você está em casa repetindo tarefas que parecem nunca acabar. Sem Cristo, isso vira rotina insuportável. Mas com Cristo, isso vira escola de amor escondido. Outra cena, você está estudando e bate o desânimo. Sem Cristo, você entra em ansiedade ou autodesprezo. Com Cristo, você aprende constância, disciplina e abandono. Então vocês conseguem perceber o benefício desse evangelho? Jesus não só consola, Jesus reorganiza a alma. Ele tira você da ilusão de ser o centro e ele ensina a ser pequeno. Ele mostra que o descanso verdadeiro nasce da comunhão com o coração dele. Ele abre o caminho para uma vida interior real. Ele devolve sentido às pequenas coisas. Ele transforma o ordinário em altar. E isso, mais uma vez, conversa profundamente com Santa Teresa, porque o castelo interior não é uma teoria bonita. É um chamado a sair da dispersão e voltar para o centro onde Deus espera. O coração manso, humilde de Cristo, é como uma chave para entrar nessas moradas mais profundas. Quem quer santidade no cotidiano precisa reaprender o recolhimento, a oração simples, a sinceridade diante de Deus e a fidelidade nas pequenas ações. Talvez você esteja esperando uma mudança gigantesca na sua vida para começar a viver diferente. Mas o Evangelho de hoje aponta para outro caminho. Comece pelo pequeno, comece pelo coração. Comece oferecendo bem o que está diante de você. Comece renunciando à necessidade de parecer forte o tempo todo. Comece voltando a Jesus no meio do dia. Comece com 5 minutos de silêncio sincero. Comece pedindo mansidão antes de responder. Comece fazendo bem feito o que ninguém vê. Apenas comece, porque a santidade quase sempre chega sem barulho. Ela entra pela porta das pequenas fidelidades. Se esse evangelho falou com você hoje, eu quero te propor algo muito concreto. Comenta aqui embaixo qual peso você precisa colocar nas mãos de Jesus. Pode ser a ansiedade, o cansaço, o orgulho, sobrecarga, medo do futuro, o desânimo, no trabalho, dificuldade na oração. Escreve uma palavra. Eu quero muito ler seu comentário. E se você conhece alguém que está vivendo no limite, compartilhe este vídeo. Às vezes tudo o que a pessoa precisa é ouvir de novo o convite de Cristo. Vinde a mim. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo, porque isso nos ajuda muito a continuar esse trabalho e alcançar mais pessoas com uma mensagem que faz diferença na vida real. E continua com a gente, porque todos os domingos tem reflexão nova do Evangelho, sempre conectando fé, vida comum e chamada à santidade nas pequenas coisas. Aqui, a gente não fala de uma fé de aparência, a gente fala de uma fé vivida no chão da vida. Não espere uma vida leve para buscar a santidade. Busque a santidade e até o peso da vida vai encontrar sentido. Então vem comigo.